Você já parou para pensar que existem dias no calendário católico que carregam um peso espiritual tão profundo que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem entender a verdadeira dimensão do que eles representam? Você já imaginou que há ensinamentos escondidos dentro de datas que parecem comuns, mas que na verdade são portais de bênçãos, de proteção e de transformação espiritual? E você sabia que o Padre Pio, um dos santos mais místicos e reveladores da história da Igreja, deixou ensinamentos específicos sobre como aproveitar esses dias de forma que a maioria dos católicos simplesmente não conhece? Hoje é um desses dias, 2 de fevereiro, a festa da apresentação do Senhor. E se você está ouvindo isto agora, não é coincidência. Não existe coincidência na vida espiritual. O Espírito Santo ou o próprio Padre Pio trouxe você até aqui, porque esta mensagem foi pensada especificamente para você, para a sua vida, para a sua família, para aquele problema que você não consegue resolver sozinho, para aquela angústia que você sente no peito e não sabe de onde vem. Esta mensagem não é para todos. Ela é para quem busca verdadeira proteção espiritual, para quem sente que algo não está certo no ambiente ao redor, para quem precisa de uma mão divina para conduzir sua vida neste momento tão delicado. E se eu te disser que o Padre Pio conhecia 3 coisas que devem ser feitas neste dia específico, 2 de fevereiro, 3 práticas espirituais profundas e poderosas que a maioria dos católicos nunca aprendeu. 3 ensinamentos que ele mesmo revelou a seus filhos espirituais, práticas que blindam a família contra o mal, que abrem caminhos de bênçãos onde antes havia apenas escuridão, e que conectam a pessoa diretamente ao mistério mais profundo da vida de Jesus Cristo. Esta é a profundidade do que vai ser revelado hoje. E eu prometo que esta mensagem vai mudar a forma como você vê 2 de fevereiro, vai mudar a forma como você combate o mal, e vai trazer uma paz que você talvez não tenha sentido há muito tempo. Então, não feche este vídeo. Permaneça aqui até o final, porque cada palavra que vai ser dita foi pensada para você. E se esta mensagem tocar seu coração, se você sentir que merece uma vida mais leve, mais protegida e mais abençoada, deixe um comentário aqui abaixo dizendo que está presente, que está ouvindo, que aceita esta bênção. E se ainda não se inscreveu neste canal, inscreva-se agora, porque esta é uma porta que permanece aberta apenas para quem a busca com sinceridade de coração. O Padre Pio certa vez disse que não existe um único dia na vida espiritual que seja inútil ou vazio. Cada data do calendário católico foi instituída pela Igreja com um propósito divinamente ordenado, e 2 de fevereiro é uma dessas datas que carrega um peso que muito poucos entendem na sua verdadeira profundidade. Este dia celebra a apresentação do Senhor, o momento em que Maria e José levaram o menino Jesus ao Templo de Salomão, em Jerusalém, para cumprir a lei de Moisés. Era um ato de obediência total a Deus, um ato de consagração. Eles apresentaram o próprio Filho de Deus diante de Deus Pai, e naquele mesmo momento, um profeta chamado Simeão recebeu uma revelação do Espírito Santo, dizendo que aquele menino seria luz para as nações e que seria alvo de contradição. Foi neste dia que a profecia da espada que atravessaria a alma de Maria foi anunciada. 2 de fevereiro é, portanto, um dia de luz, mas também um dia de combate espiritual. Um dia em que o céu e a terra se tocaram de uma forma muito especial. E o Padre Pio conhecia muito bem a dimensão espiritual deste dia. Ele que viveu mergulhado em oração a vida toda. Ele que sentiu as estigmatas na própria carne. Ele que combateu o diabo inúmeras vezes dentro do próprio confessionário, sabia que certas datas não são apenas memórias históricas. Elas são oportunidades. Oportunidades de receber bênçãos que não chegam em outros dias.
oportunidades de blindar a alma e a família contra forças que atuam no escuro. Você já sentiu um peso inexplicável ao redor da sua vida? Um medo que não tem nome? Uma sensação de que algo não está certo, mesmo quando tudo parece estar bem por fora? Essa sensação não é por acaso. Na vida espiritual, não existe coincidência. Se você está sentindo isso, é porque há uma batalha acontecendo ao redor de você, uma batalha que você não consegue ver com os olhos do corpo, mas que o Padre Pio via com clareza. E ele também sabia como vencer essa batalha. Existe um testemunho que marcou profundamente a vida do santo. Uma mulher que chegou ao seu confessionário em um estado de desespero total. Ela dizia que desde pequena sentia uma presença maligna ao redor, que seus filhos adoeciam com frequência, que a paz nunca permanecia em sua casa por mais de alguns dias. O Padre Pio a ouviu com grande paciência e depois a perguntou quando ela tinha sido batizada e quando seus filhos teriam sido apresentados espiritualmente à graça de Deus de forma completa. Ela percebeu então que havia lacunas em sua vida espiritual, lacunas que, abertas demais, tinham permitido que forças obscuras atuassem. O Padre Pio a ensinou como fechar essas lacunas, usando os próprios sacramentos, a oração e uma prática específica que ele recomendava para momentos como aquele. E quando ela aplicou o que aprendeu, a presença que perseguia sua família foi embora para sempre. É exatamente isso que vai ser revelado agora. 3 ensinamentos do Padre Pio para este dia 2 de fevereiro. 3 práticas que ele mesmo recomendava, que chega ao coração da pessoa e transforma a vida de dentro para fora. Cada uma delas vai ser explicada com toda a sua profundidade espiritual, com o que significa, com o que acontece quando é aplicada corretamente e com o que pode acontecer se for ignorada. Antes de revelar a primeira coisa, preciso que você entenda o que aconteceu naquele momento histórico quando Maria e José foram ao templo. Eles não foram apenas cumprir uma lei, eles foram entregar. Eles apresentaram o próprio filho diante de Deus, sem reservas, sem condições, com total confiança. E é exatamente isso que o Padre Pio ensinava que deveria ser feito neste dia. A primeira coisa que você deve fazer em 2 de fevereiro é uma oração de apresentação. Não é uma oração comum. Não é pedir bênçãos ou pedir proteção no geral. É uma oração estruturada, consciente, na qual você apresenta sua vida inteira diante de Deus, assim como Maria e José apresentaram a Jesus. Você apresenta seu nome, sua família, seus filhos, seu marido ou esposa, seus pais, sua saúde, sua situação financeira, tudo diante de Deus. Como se você estivesse entrando naquele templo junto com a Virgem Maria e dizendo: Senhor, aqui estou, aqui está minha vida toda, eu a apresento a você. O Padre Pio dizia que quando uma pessoa faz essa apresentação com sinceridade, com o coração aberto e sem reservas, ela cria um vínculo espiritual com Deus que funciona como um escudo durante todo o ano. Ele dizia que essa oração não deveria ser feita depressa, não deveria ser feita no meio da rotina. Ela deveria ser feita em silêncio, de joelhos, com as mãos unidas e com o coração totalmente aberto. E quando a pessoa se apresenta dessa forma, Deus passa a reconhecer aquela vida como consagrada, como entregue, e a proteção divina passa a atuar de forma muito mais intensa. Imagine por um momento sua vida. Imagina que você está de joelhos, em silêncio, e que diante de você está o próprio Deus. E que você está dizendo: meu Deus, eu te apresento meu nome, eu te apresento minha família, eu te apresento minha saúde, eu te apresento minha vida toda. Eu não guardo nada. Tudo é seu. Essa é a força da primeira prática. Ela não é difícil de fazer, mas ela exige coragem espiritual. Exige humildade, exige entrega real. E o que acontece se a pessoa não faz isso? O Padre Pio ensinava que quando a vida não é apresentada a Deus,
Ela permanece em um estado espiritual de exposição, como uma casa sem porta, onde qualquer coisa pode entrar. E é exatamente isso que permite que forças espirituais malignas atuem ao redor da pessoa e da família dela. A segunda coisa que o Padre Pio ensinava para este dia é a purificação da consciência. E esta é uma das práticas mais profundas que ele recomendava. O Padre Pio foi um dos santos mais conhecidos pelo sacramento da confissão. Ele passava horas no confessionário, porque ele sabia melhor do que ninguém que a alma precisa estar limpa para receber a graça de Deus de forma plena. E neste dia, 2 de fevereiro, ele ensinava que a pessoa deveria se preparar para ir à confissão. Não de forma comum, mas com um exame de consciência muito profundo e honesto. O que isso significa na prática? Significa que antes de 2 de fevereiro, ou neste próprio dia, a pessoa deve sentar em silêncio e examinar sua vida com total honestidade. Não apenas os pecados óbvios, os pecados ocultos, as palavras que machucaram, os pensamentos que alimentou, as vezes que se afastou de Deus sem perceber, os rancores que guarda no coração, as vezes que duvidou da graça divina. Tudo isso deve ser trazido à luz, tudo deve ser confessado com sinceridade. O Padre Pio dizia que quando a pessoa se purifica dessa forma, antes de um dia tão significativo, ela cria um espaço interno limpo, onde Deus pode derramar suas bênçãos sem obstáculo nenhum. Ele dizia que muitas vezes as pessoas pedem a Deus e não recebem não porque Deus não quer dar, mas porque há impurezas na alma que bloqueiam a passagem da graça. A confissão remove esse bloqueio. Ela abre o caminho. Pense na sua própria vida. Há quanto tempo você não faz uma confissão verdadeira? Há quanto tempo você não examina sua consciência com honestidade real? Se há tempo muito, saiba que isso pode estar impedindo que as bênçãos cheguem até você. O Padre Pio via isso com clareza. Ele ensinava que a confissão não é apenas um sacramento obrigatório. Ela é uma arma espiritual poderosíssima. A terceira e última coisa que o Padre Pio ensinava para 2 de fevereiro é a consagração da família à Nossa Senhora, feita com a vela do dia. 2 de fevereiro é também chamado de Festa das Velas, porque na tradição católica as velas são abençoadas neste dia na missa. Essa vela não é uma vela comum. Ela foi abençoada por um sacerdote durante a liturgia e passa a carregar uma força espiritual real. O Padre Pio ensinava que essa vela deveria ser trazida para dentro da casa e usada em um momento muito específico, o momento da consagração da família. A prática é a seguinte: na noite de 2 de fevereiro, a pessoa deve reunir sua família, ou, se estiver sozinha, pode fazer sozinha mesmo. Deve acender a vela abençoada em um lugar visível dentro da casa. Deve colocar uma imagem da Nossa Senhora, se tiver, à frente da vela. E então deve orar com sinceridade, consagrando cada membro da família à Virgem Maria, consagrando a casa, consagrando todos os caminhos que a família vai seguir, tudo à intercessão da Nossa Senhora. O Padre Pio ensinava que quando a família é consagrada dessa forma, com a vela abençoada e com sinceridade de coração, a presença espiritual da Nossa Senhora passa a atuar de forma muito mais forte dentro daquela casa. Ele dizia que a vela abençoada carrega a luz do próprio Cristo, porque foi abençoada na presença do sacramento, e que essa luz afasta a escuridão e traz paz onde antes havia confusão. Pense em sua casa agora. Pense em como está a paz dentro de tudo. Pense nos seus filhos, no seu casamento, nas relações dentro da sua família. Se há tensão, se há medo, se há algo que não está certo, esta consagração pode ser exatamente o que sua família precisa. O Padre Pio não ensinava isso por acaso. Ele ensinava porque via os resultados. Ele via famílias sendo restauradas, a paz voltando, o mal sendo afastado. E você pode experimentar isso também a partir de hoje.
Agora você conhece as 3 coisas que o Padre Pio ensinava para este dia: a oração da apresentação, a purificação da consciência através da confissão e a consagração da família com a vela abençoada. 3 práticas simples, mas espiritualmente profundas. 3 práticas que não exigem nada além do que você já tem: sua fé, sua oração e sua entrega sincera a Deus. Mas preciso que você entenda algo muito importante. Conhecer não é o mesmo que aplicar. Muitas pessoas ouvem ensinamentos como estes e guardam para depois. Pensam que amanhã vão fazer, que semana que vem vão começar. E o Padre Pio ensinava com muita clareza que a graça de Deus tem um momento específico para atuar. Quando esse momento passa sem ser aproveitado, a pessoa perde uma oportunidade que pode não voltar cedo. 2 de fevereiro é esse momento. Este ano, este dia, é sua oportunidade. O problema espiritual que impede muitas pessoas de receber as bênçãos que pedem não é a falta de fé, é a falta de entrega real, é a vida não apresentada a Deus, é a alma não purificada, é a família não consagrada. É exatamente isso que está acontecendo na sua vida se você sente que suas orações não são ouvidas, se você sente que o mal está muito perto, se você sente que a paz não permanece dentro da sua casa. Não é porque Deus não se importa, é porque há portas que precisam ser fechadas e caminhos que precisam ser abertos. E agora você sabe como fazer isso. A partir de hoje, você tem nas suas mãos 3 ferramentas espirituais que o próprio Padre Pio legou aos seus filhos espirituais. Não são ferramentas humanas, são ferramentas da graça de Deus, apoiadas nos sacramentos da Igreja, na tradição católica e na intercessão de um dos santos mais poderosos da história. O Padre Pio certa vez disse que a alma que se entrega a Deus de forma completa nunca mais caminha sozinha no escuro, nunca mais fica sem proteção, nunca mais fica sem esperança. Essa entrega começa exatamente com as 3 práticas que foram reveladas aqui. Começa com a apresentação da sua vida diante de Deus. Começa com a limpeza da sua consciência. Começa com a consagração da sua família a Nossa Senhora. Pessoas que aplicaram exatamente isso em suas vidas relataram transformações que não esperavam. Mães que sentiam o mal ao redor de suas famílias sentiram a paz voltar após a consagração com a vela abençoada. Pessoas que estavam carregando pecados antigos sem confessá-los sentiram um alívio profundo no coração após a purificação da consciência. Famílias que se apresentaram a Deus com sinceridade começaram a ver caminhos se abrindo onde antes havia apenas portas fechadas. Isso não é superstição. Isso é a graça de Deus atuando na vida de quem se entrega com fé real. Então minha pergunta para você é esta: você vai esperar mais? Ou você vai aproveitar este dia 2 de fevereiro para começar uma nova fase na sua vida espiritual? O Padre Pio está intercedendo por você. Cristo está ouvindo. E a Nossa Senhora está esperando pela sua consagração. Tudo o que falta é o seu sim. Se esta mensagem tocou o seu coração, se você sentiu que esta mensagem foi feita para você, então peço que faça uma coisa muito simples. Inscreva-se neste canal. Pressione o botão de inscrição agora, porque ao se inscrever, você não vai apenas receber mais vídeos, você vai se manter conectado a um caminho espiritual que pode mudar sua vida inteira. Agora preciso fazer um pedido muito importante para você. Um pedido que vai além deste vídeo. Um pedido que pode mudar não apenas o seu dia 2 de fevereiro, mas os próximos dias da sua vida inteira. Eu desafio você a colocar em prática as 3 coisas que foram reveladas aqui. Não amanhã, não semana que vem. Hoje, neste dia 2 de fevereiro, ou nos próximos 2 dias, esse é o seu desafio espiritual. Um desafio que o próprio Padre Pio ensinava aos seus filhos espirituais quando eles vinham até ele buscando mudança real em suas vidas. O primeiro dia do desafio é o dia da entrega.
Neste dia você vai se separar um momento em silêncio, de joelhos, e vai fazer a oração da apresentação. Vai apresentar sua vida inteira diante de Deus. Seu nome, sua família, sua saúde, sua situação financeira, tudo, sem reservas, sem condições, com o coração totalmente aberto. E vai pedir a Deus que aceite essa apresentação e que cubra sua vida com a sua proteção divina. Faça isso com calma. Não tenha pressa. Sente a presença de Deus ao redor de você enquanto ora. Entregue de verdade. Essa entrega real é o que abre a porta para tudo o que vem depois. O segundo dia do desafio é o dia da purificação. Neste dia, você vai fazer um exame de consciência profundo e honesto. Vai sentar em silêncio e vai revisar sua vida com clareza. Vai trazer à luz tudo aquilo que guarda no coração, os pecados que ninguém sabe, as palavras que machucaram, os rancores que não foram resolvidos, as vezes que se afastou de Deus sem perceber. E depois vai buscar o sacramento da confissão. Vai se confessar com sinceridade total, entregando tudo nas mãos do Padre, e vai sentir o peso saindo da sua alma. Esse momento pode ser um dos mais importantes da sua vida espiritual. O terceiro dia do desafio é o dia da consagração. Neste dia, você vai buscar a vela abençoada da missa de 2 de fevereiro. Se ainda não foi à missa neste dia, vai procurar uma igreja que ofereça essa vela abençoada. E na noite deste terceiro dia, vai reunir sua família, ou vai fazer sozinha se precisar. Vai acender a vela abençoada dentro da sua casa. Vai colocar uma imagem da Nossa Senhora à frente. E vai orar, consagrando cada pessoa da sua família, consagrando a sua casa, consagrando todos os caminhos que sua família vai seguir. Vai pedir à Nossa Senhora que cubra sua casa com a sua proteção e que afaste de perto de você e da sua família qualquer força que não veja de Deus. 3 dias, 3 práticas, 3 entregar. É tudo o que é necessário para começar uma transformação real na sua vida espiritual. O Padre Pio ensinava que a pessoa que se entrega a Deus com sinceridade não precisa esperar muito para ver os resultados. A graça começa a atuar no mesmo momento em que a alma se abre. Então, aqui está meu pedido. Se você aceita este desafio, se você está decidida a fazer essas 3 práticas nos próximos dias, deixe um comentário aqui abaixo dizendo que aceita, diga que está presente, diga que está pronta, porque isso não é apenas um comentário, é um compromisso diante de Deus, é um sim que você está dando à graça divina, e o Padre Pio vai estar intercedendo por você durante todo esse processo. Você não vai estar sozinha. Chegamos ao momento mais importante deste vídeo. O momento em que tudo que foi ensinado vai ser transformado em oração, em presença real de Deus, em conexão direta com Cristo e com a Nossa Senhora. Preciso pedir uma coisa para você agora. Onde quer que você esteja, se for possível, pare o que está fazendo. Encontre um lugar quieto. Silencie seu telefone. Afaste as distrações ao redor. E, se puder, se joelhe. Não é obrigatório, mas se você pode se joelhar, faça isso, porque o que vai acontecer agora é um momento sagrado. Um momento em que você vai estar diante de Deus com todo o seu coração aberto. Agora, feche os olhos, respire fundo, sente o ar entrando e saindo do seu corpo. Sente o silêncio ao redor, e naquele silêncio, sente a presença de Deus. Ele está ali. Ele sempre esteve ali, mesmo quando você não conseguia sentir, mesmo quando parecia que o céu estava fechado. Ele estava ali, esperando por você, esperando pelo momento em que você abrisse o coração de verdade. Agora, neste silêncio, eu vou guiar uma oração. Acompanhe comigo palavra por palavra, sentindo cada uma no seu coração. Não é para repetir em voz alta se não quiser. Apenas sente, apenas entregue. Meu Deus, Pai eterno, estou aqui diante de você neste momento sagrado. Estou aqui como Maria e José estiveram no templo naquele dia em que apresentaram ao mundo o próprio Jesus Cristo.
Estou aqui para apresentar minha vida inteira diante de você. Apresento meu nome, apresento minha família, apresento minha saúde, meu corpo, minha mente e minha alma. Apresento minha situação financeira. Apresento meus medos, minhas angústias e minhas dores. Apresento tudo que tenho e tudo que sou. Não guardo nada. Tudo é seu, Senhor. Aceite esta apresentação com a sua misericórdia infinita. Pai Celestial, purifica minha alma neste momento. Cobre com o sangue de Cristo qualquer impureza que exista dentro de mim. Qualquer pecado que eu carregue, consciente ou inconscientemente. Cobre minha alma com a graça do sacramento da confissão. Dá-me a coragem para ir à confissão com sinceridade total e para entregar tudo nas suas mãos. Pai eterno, por intercessão da Nossa Senhora Imaculada, da Rainha do Céu e Terra, consagro minha família a esta hora. Consagro minha casa, consagro cada pessoa que eu amo. Cobri todos nós com o manto da Nossa Senhora, cobri esta família com a luz de Cristo. Afaste de perto de nós qualquer força que não venha de você. Afaste o medo, afaste a escuridão, afaste a doença e a desgraça, e coloque no lugar delas a sua paz, a sua proteção e a sua misericórdia. E agora, Pai Celestial, peço pela intercessão do Padre Pio, este santo que sangrou por 50 anos pelas estigmatas, este santo que combateu o mal com sua própria vida, este santo que se entregou totalmente a você e que intercede pelas almas até hoje. Peço que o Padre Pio interceda por mim neste momento, peço que ele me ajude a seguir com fé nos dias que vêm. Peço que ele me ampare quando eu fraquear. Peço que ele me guarde no caminho da sua vontade divina. Cristo meu, Senhor meu, eu confio em você. Eu confio no seu plano para a minha vida. Eu confio que esta oração não vai ao vazio. Eu confio que esta apresentação foi aceita, que esta purificação foi recebida e que esta consagração foi ouvida pelo céu inteiro. Que eu não esqueça este momento. Que eu não esqueça o que foi revelado hoje. E que eu tenha a coragem de viver de acordo com tudo que aprendi aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, lentamente, quando você estiver pronta, abra os olhos. Tome um momento para sentir como está o seu coração. Sente a paz que veio. Sente a presença de Deus ao redor de você. Porque ela está ali. Ela sempre esteve ali. E a partir de hoje, com as 3 práticas que foram reveladas aqui, essa presença vai estar ainda mais forte na sua vida, na sua casa e na sua família. O Padre Pio abençoa você. Cristo te ama e a Nossa Senhora intercede por você a cada momento. Você não está sozinha, nunca mais estará.